Salve, turminha! Vamos começar um novo tipo de vídeo aqui na Escola de Ciências da Vida, comentando alguns artigos científicos. Vamos reagir a esses artigos, falar um pouco das importâncias dele. Eu vejo direto agora que o YouTube está com essa plataforma de React, né? Mas é muito mais voltado para comentários sobre assuntos voltados para ciências sociais. Eu conheço alguns sobre economia. E não vejo nada em detrimento ao aspecto técnico-científico. Então, a gente vai pegar os artigos mais cabulosos que a gente encontrar por aí, vamos começar esse com aqui da Cell Reports, e vamos comentar sobre esse artigo. Eu vou usar termos mais técnicos, não vou ficar contando uma história mais simplificada, até mesmo porque os artigos são mais técnicos, porém eu vou tentar fazer de uma forma mais leve, que pode ser que você que não seja da área entenda o que eu estou falando, tá? Caso você queira saber mais, dá uma olhada aqui no nosso canal, que tem uma porrada de aula que a gente está publicando também, e pode ser que alguma dessas aulas já tenha sido publicada para te dar suporte, subsídio para entender a leitura e aproveitamento desses artigos. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre esse trabalho que foi publicado na Cell Reports em 2022. O artigo interessante, ele traz uma premissa já antiga, né, que é a reatividade cruzada do sistema imune, ou seja, você tem uma resposta imunológica mais intensa, né, de maior qualidade, frente a uma vacina, se porventura você já pegou a infecção do agente que você está sendo imunizado. Isso é uma coisa muito comum que a gente tem, principalmente para as vacinas mais antigas, né? Só que agora a gente tem uma tecnologia nova aí despontando no horizonte, que são as vacinas de RNA mensageiro, que foi a vacina da Pfizer, aqui, que foi aplicada no Brasil, não só no Brasil, mas em diferentes pontos do mundo. E é uma vacina diferente. E eles estão investigando esse papel, se essa vacina é capaz de promover essa imunização cruzada, né? Cross-reactive, produção cruzada de IgG, certo? Então ele fala o seguinte, ele fala que essa imunização ela é capaz de fazer isso, né? E você produz uma resposta de anticorpos diferentes em relação às pessoas que não tiveram a infecção. Só para a gente entender, a gente vai olhar esse artigo com bastante calma, mas ele dividiu aqui em dois grupos, só para a gente entender. Um grupo que já tinha pegado a infecção pelo coronavírus, que ele vai chamar de pré-imune, porém, essas pessoas que pegaram a infecção, elas não tiveram sintomas hospitalares. Eram totalmente assintomáticas e acabaram pegando a infecção e nem provavelmente souberam que pegar. Mas haviam testes para quantificar se de fato elas tiveram ou não essa infecção. E os indivíduos que não pegaram a infecção pelo coronavírus, que ele vai chamar de grupo naive ou naive. O que é esse termo, naive? Traduzindo do inglês literal, ingênuo. Na imunologia nós utilizamos células T naives, que são células T que não reconhecem ou não conhecem, por exemplo, agentes infecciosos. Isso não só para a célula T, mas para a célula B também. Tá? Então se você nunca se deparou com esse agente infeccioso, você é um indivíduo naive. Então ele fez uma coleta pré-vacinal de sangue, né, para quantificar os teores de anticorpos desses indivíduos, aplicou a primeira dose da vacina, posteriormente, um pouco antes da segunda dose, fez a coleta de sangue novamente, e aí uma terceira coleta depois do sistema vacinal completo, né, o programa vacinal completo nos indivíduos. Aqui a gente tem um resumo geral, eu só vou passar rapidinho pelo resumo, né, mas aí ele fala que existe uma diferença na produção de anticorpos contra o agente infeccioso que você está trabalhando, né, sendo que os indivíduos que já tiveram infecção anteriormente, eles tendem a se imunizar melhor em comparação aos indivíduos que não tiveram essa infecção por conta da imunização cruzada que você vai ter ali nesse processo, tá bom? Isso aqui é um resumão geral, eu não vou ficar olhando para esses gráficos porque eu vou mostrar os gráficos do próprio estudo, tá? Então vamos lá, vamos descer aqui, ó. Se a gente for pegar os artigos da Cell e os derivados da Cell, né, o Cell Reports, a própria Cell Metabolism, esses artigos eles são muito bons, porque a história contada neles é muito boa, tá? Eles te posicionam sobre todos os aspectos em questão. Então, se você for ver aqui na introdução, ele vai te falar um pouquinho sobre o que é a síndrome respiratória aguda grave, que é causada pelo coronavírus. Ele vai falar dos segmentos importantes para o coronavírus conseguir entrar lá nas células do teu pulmão. E ele fala da proteína spike, fala dos segmentos variáveis, né? Então ele fala que tem um segmento S1 variável, que está lá na região N-terminal dessa proteína. Para quem não sabe, região N-terminal é o começo da sequência da proteína, biologia celular básica, tá? Um aminoácido liga com o outro, é sempre da carboxila para amida, então é sempre
o grupamento amina fica livre, né? E a carboxila fica livre no final, né? Amina livre no começo, carboxila no final. E ele fala que tem dois segmentos, né? O S1 e o S2. Ele fala que o S2 ele é mais conservado, enfim, N coisas, tá? Ele vai contando uma história aqui pra gente, né? Para poder determinar umas coisas. Uma coisa interessante que ele fala aqui nesse artigo, que existem alguns coronavírus endêmicos, né? Que eles são muito comuns e a maioria dos adultos tem anticorpos contra esses coronavírus, né? Que ele batiza aqui, ó, de OC43, HKU1, NL63 e 229E. É o nome, tá? Eles têm as diferentes cepas de coronavírus recebem nomes diferentes. E por conta disso, né, estas cepas aqui de um modo geral, como uma maioria grande dos adultos tem anticorpos contra estas cepas, né, isso pode induzir a reatividade cruzada, né, via a vacinação, após a vacinação, né? Só que ele fala aqui que isso daí ainda não está muito bem descrito como esse processo acontece, e ele não necessariamente vai descrever os mecanismos pelas quais isto acontece. Ele simplesmente demonstra que há, de fato, essa grande variabilidade, tá? Então aqui a gente já vai pular direto para os resultados. Eles pegaram aqui uma quantidade boa de indivíduos, se eu não me engano foram 168. Isso, 168 indivíduos, né? Aí ele pega lá 20 deles já tiveram uma infecção prévia, ou seja, pegaram a infecção, mas não apresentaram sintomas, e os outros 148 indivíduos não tiveram infecção em nenhum momento da vida, segundo os autores aqui. E eles começam a analisar, por exemplo, quando você faz uma imunização, tá? A vacina de RNA mensageiro ela vai produzir um segmento da proteína spike do coronavírus. Por quê? Porque essa proteína spike é a proteína fundamental para fazer com que o vírus entre na sua célula, para se ligar com o receptor, né? com a enzima conversora de angiotensina 2 isoforma 2, enzima conversora de angiotensina isoforma 2, tá? E ela se liga a essa enzima e mais uma outra que eu não me lembro agora, o nome acho que era TMPRSS, alguma coisa assim, para poder invadir a célula e desencadear ali a sua proliferação dentro da célula. Então, como ela tem uma certa conservação, ela não sofre tantas mutações assim, quer dizer, sofrer ela sofre, só que os vírus que tiverem mutações significativas em determinadas regiões dessa proteína spike, eles não vão sobreviver. E aqueles que não tiverem se perpetuam. Então por isso que a gente diz que essa é uma região de caráter conservada, né? Uma proteína que tem sequências conservadas que se mudar o vírus morre, ele não consegue fazer o seu processo. E ele analisa diferentes pontos, tá? Então ele vai analisar, né, a teor de anticorpos, né, que vão se ligar à proteína inteira, né, e ao sítio mais conservado, né, que é esse RBD aqui. Tá? Ele pega tanto os indivíduos que são naive, né, quanto os indivíduos pré-imunes. O que importa para nós aqui nesses gráficos que a gente está analisando? Você percebe aqui, ó, que os indivíduos que já têm uma pré-imunização, né, ou seja, já pegaram a infecção, tanto para a proteína spike inteira quanto para o fragmento da proteína spike, eles são capazes de apresentar um teor de IgA, aqui ó, um pouco maior em comparação aos indivíduos que não pegaram a infecção previamente. Qual a razão por causa disso? Por que isso é bom? Né? Não necessariamente a razão, mas por que isso é bom? Isso é bom porque o IgA é um tipo de anticorpo que protege as mucosas. Como esse é um vírus que ele vai ter acesso pelas tuas mucosas, então, se você já tem uma barreira inicial ali para proteger a entrada do vírus, então você já tem uma imunização um pouco superior em relação àqueles que produzem apenas IgG. A IgG, obviamente, que é a imunoglobulina G, que é responsável pela sua imunidade de longa duração e de potência maior, né? Ela é fundamental nesse processo e você calcula, né, a eficiência de uma vacinação pelo teor de IgG que você vai produzir. Você vê que IgM é muito pouquinho, até mesmo porque a IgM ela vai atuar em fases ativas, né, da infecção e ela dura muito pouco no nosso organismo. Ela tem aquela estrutura pentamérica e gruda e um monte de coisa, mas para ter um boom inicial, mas ela não é tão forte, tão específica quanto a IgG. Então você já tem um primeiro resultado aqui, que os indivíduos que já são previamente imunizados por conta da infecção, eles tendem a ter um perfil de anticorpos um pouco diferente dos indivíduos que não tiveram infecção anteriormente.
tá? Aqui mais ou menos a gente está fazendo um comparativo entre eles, mais ou menos dentro do mesmo perfil, né, de diferentes indivíduos, né? Mas você consegue ver claramente aqui que dentro de um valor médio, né, a distribuição aqui das bolinhas vermelhas, tanto na primeira quanto na segunda dose, ela é maior do que a distribuição das bolinhas brancas ou bolinhas pretas, né? O que denota o fato que para cima, né, quando está mais para cima, isso significa que esses indivíduos tendem a ter mais anticorpos, né? Isso é um perfil mais interessante. E aí aqui, meus caros, quando a gente vai analisar a produção, né, específica de anticorpos, né, então no caso IgG, tanto para a proteína spike inteira e para o segmento RDB e NTD, aqui na proteína spike, esse segmento RBD aqui ele é mais conservado e esse aqui é mais variável, mas você vê aqui que num âmbito geral, né, os indivíduos que já estavam previamente infectados, tiveram uma infecção anterior, eles também tinham aqui uma resposta de produção de anticorpos também um pouquinho superior em comparação aos indivíduos que não eram imunizados. Tá? E que ele vai mostrando outros resultados também, né? Ele vai mostrando a quantidade de anticorpos neutralizadores que o indivíduo vai apresentar, o título, né? Então a gente calcula de neutralização de 50%, ou seja, anticorpos capazes de neutralizar 50% de uma infecção viral. E aí você vai analisar o título desses anticorpos. Os indivíduos que já tiveram uma infecção, cada bolinha é um indivíduo, né? Ao longo do tempo, já na primeira dose, você consegue ver que uma quantidade grande de indivíduos que já tiveram infecção conseguem produzir esses anticorpos antes dos indivíduos que não tiveram essa imunização, que são essas bolinhas pretas aqui que você está analisando. Aí já na segunda dose isso aqui já muda um pouquinho. Você já tem um pouquinho mais de bolinha preta, que você tem esse título um pouco aumentado, né? E essa representação aqui na forma gráfica, que você está analisando aqui, ela está representada também na forma numérica. Você não precisa ficar perdendo tempo analisando número por número. O que você tem que analisar é que quando fica mais vermelhinho, isso significa que você já está com um título bem adequado para poder considerar que você está tendo uma resposta imunológica decente. Então, né, os grupos aqui, né, se você for dividir, dos grupos que já se infectaram, né, só 5 deles não tiveram uma resposta tão apreciável, né? Já esse grupo 2 e grupo 3, que são os 10 indivíduos restantes, né, que sobraram aqui, você já vê que eles já têm uma quantidade de respostas mais apreciável, tem um grupo que tem uma resposta muito pesada. Só que aqui, se você for comparar com os indivíduos que não tiveram essa infecção antes, né, da vacinação, você vê que eles demoram mais para ter a resposta, né? Então, a resposta imunológica com a vacinação, ela chega a ser mais lenta nessa população, tá? E aqui ele mostra mais informações, né, em relação a diferentes segmentos da proteína, os sítios de ligação, né, em diferentes pontos e também a produção de anticorpos contra esses segmentos aí, tá? E as respostas cruzadas para diferentes tipos de antígenos, não só necessariamente do coronavírus, mas também aqui das variantes mais... na verdade é tudo coronavírus, mas são as variantes mais brandas, né? E ele analisa aqui cada uma delas, as linhas vermelhas são os grupos imunizados, que já tiveram a infecção antes, e a linha preta são os grupos imunizados que não tiveram a infecção antes. E aí, comparando um com o outro, né, isso aí você pode analisar nos gráficos aí, que você consegue ter uma resposta imune superior nos indivíduos que já tiveram a infecção em detrimento aos que não tiveram essa infecção, tá? E aí, por conta disso, a gente volta lá no primeiro gráfico que a gente tem aqui, né? Então, por que isso acontece? Por quais razões um indivíduo que já pegou uma infecção anteriormente, ele imuniza melhor do que um indivíduo que não teve essa infecção? Uma das hipóteses que a gente pode levantar é que, quando você pega uma infecção, os vírus que estão disseminados aí no ambiente, eles já são mutados e eles têm grandes diferenças. E você não pega a infecção apenas de um único tipo de coronavírus. No ar, se você for analisar, no ambiente, você tem uma série de variantes circulando. Porque o vírus se prolifera muito rápido e ele se espalha muito rápido. Como eu falei, como ele não tem mecanismo de correção do seu material genético, a quantidade de vírus mutantes que estão andando por aí é enorme. Obviamente, nessa infecção, para você desencadear a infecção pelo coronavírus ou para fazer uma ativação imunológica, apenas um mísero vírus não é o suficiente. Você precisa ter um monte. Então, o indivíduo, quando pega a infecção e ativa o sistema imune, mesmo que
ele não tenha sintoma algum, ele precisou ter uma carga viral sendo captada pelo corpo dele, né, para poder desencadear essa resposta imune. Então você já cria uma série de linfócitos que produzem diferentes tipos de anticorpos para essas variantes que já pegaram você na infecção. Quando você se vacina, a vacina ela é controlada e ela é feita a partir de uma única cepa. Então eles isolam essa cepa, calculam aí, verificam as regiões que são conservadas dessas cepas, né, de um modo geral, mas é uma só. Então o teu corpo ele fica treinado para combater apenas um único tipo de agente infeccioso, no caso, uma única cepa específica do coronavírus, neste caso que a gente está estudando aí. Por isso que a resposta imune, nesse caso, ela tende a ser menor, tá? Isso é comum. O interessante desse trabalho, o que ele traz de novo, é que essa resposta de reatividade cruzada, né, imunização cruzada, ela vale também para as vacinas de RNAs mensageiros, né? E isso tem uma resposta de caráter robusto, tá? Isso é importante. Então, né, isso valida alguns pensamentos que já tem aí na imunologia sobre essa reatividade cruzada, os outros estudos, e ele vai confirmando cada vez mais esse processo, tá bom? Se gostou, não esquece de enfiar esse dedinho de pedreira no joinha aí, se inscreve e ativa o sininho. Valeu, é nóis, um beijo, fiquem todos com Deus e é nóis!